Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Salmo 51. Versículos 10 ao versículo 12. Salmo 51, versículo 10 ao versículo 12. São apenas alguns versos. Eu gostaria que a igreja pudesse ler juntamente comigo em uníssono. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. É um salmo bem conhecido de todos, na qual o rei Davi ele confessa os seus pecados diante de Deus, e são vários versos, mas eu destaquei apenas os versos 10, 11 e 12 para poder realmente ver, identificar qual era o maior desejo do rei Davi, qual era o ponto que ele queria chegar nessa confissão que ele estava fazendo a Deus. Portanto, o tema do sermão de hoje é o meu maior desejo. E esse meu maior desejo eu gostaria de identificar através dos textos que nós lemos em duas maneiras. A primeira, o maior desejo, número 1, que nós podemos ver é não perder a sensibilidade espiritual. Em segundo lugar, falarei de recuperar a alegria da salvação. Bem, primeiramente, o maior desejo do rei Davi, ao declarar: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Na verdade, o que ele queria dizer, ele não queria mais perder a sensibilidade espiritual. Nós vivemos num mundo cada vez mais visual e consumista. Talvez nós valorizamos muito mais os aspectos exteriores do que os valores interiores. Por quê? Porque os aspectos interiores muitas vezes não são vistos, mas os aspectos que nós falamos como exteriores são facilmente identificados por o nosso próximo. Eu lembro de uma propaganda de joias, na qual um rapaz que era muito feio, né? Ele estava querendo declarar o seu amor para a mulher. E ao ver essa presença desse rapaz, a mulher ficou um pouco repugnante, né? Porque o rapaz era feio. E ela já leu a intenção do rapaz. Puxa, eu acho que ele vai pedir alguma coisa para mim, né? Uma coisa relacionada ao amor. E ela ficou com aquela cara: poxa, desse cara eu não quero nada. Até que então, o rapaz abre uma caixinha de anel e mostra o conteúdo dela. Nada mais era do que um anel de 2 quilates de diamante. E ela muda de feição. Ou seja, o que era feio, né, se torna bonito, né? É como se quando ele abrisse aquela caixa com o diamante de 2 quilates, aquele rapaz feio se torna num príncipe encantado. Talvez algum de vocês também tenha visto, né, no Facebook, aí nas redes sociais, um outro advento onde era uma briga de casal. O marido estava chegando à sua casa e a mulher lá do 5º ou 6º andar jogando as coisas do marido. Você não entra mais aqui, você não presta. E jogava todos os objetos do valor que pertenciam ao marido. Jogava as roupas, jogava o violão preferido dele. E, enfim, ela jogou uma mala. E quando essa mala caiu, abriu, sabe o que tinha lá? Um montão de dinheiro. E ao ouvir, a mulher
ela muda de opinião. Então, não era bem isso que eu queria dizer. Por que estou mencionando esses exemplos? Porque pouco nós detemos nas questões interiores, o que passa no coração. Quando o rei Davi escreveu os Salmos, ou pelo menos no momento que ele estava escrevendo o Salmo 51, se nós analisarmos como é que estava a vida do rei Davi, podemos dizer o seguinte: o rei Davi, ele gozava de estabilidade política, porque ele havia unido Israel, que estava dividido, Judá de um lado, Israel do outro lado. Ele acaba de unir esses dois reinos em um só único reino. Ele colecionava centenas de vitórias sobre seus inimigos e, por consequência, ele havia expandido a dimensão territorial de Israel como nunca. Não faltava mel, não faltava leite na mesa dele. Parece que tudo e todos estavam debaixo do seu poder e do seu governo. Mas Davi entrou em crise. Apesar de ele ter conquistado o exército inimigo, apesar de possuir toda a riqueza de Israel, apesar de ele ter todo o poder em suas mãos, ele entrou em crise por uma palavra que vem de Deus. No momento onde o seu amigo profeta Natã aponta o dedo para o rei, para o Altíssimo Rei, e diz: Rei, você precisa confessar o teu pecado. Você pecou contra Deus e você já não goza da comunhão com Deus. Ao ouvir essa acusação, em vez de rejeitar, em vez de ignorar, o que o Davi faz? Ele se prostra, ele se derrama perante o mover de Deus. Irmãos, precisamos estar sensíveis para ouvir ao que Deus tem a falar para cada um de nós. E às vezes, o que Ele quer falar não é uma coisa boa para mim, não é uma coisa que eu desejo ouvir. O que Deus quer falar é uma coisa que está contra a minha e a sua natureza. Deus, Ele revela, ou Ele gostaria de revelar nessa manhã, a cada um de nós, que os meus atos, que os nossos atos, não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas o salmista, ou seja, o Davi, olha a reação dele. Em vez de ele ficar amargurado, porque o seu pecado foi fragado, o seu pecado foi deletado a todos publicamente, em vez de ele ficar amargurado, ele mostra um sentimento de querer mais de Deus. E esse querer mais de Deus não é possível sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É como se o Davi prefere estar em crise do que viver de acordo com as próprias vontades. Senhor, eu deixo de lado todas as minhas vitórias, todas as minhas honras, todos os meus títulos,
até a minha posição, em troca de um coração puro, em troca de um espírito estável. Em outras versões, estável está traduzido como reto. Pai, tudo que eu quero é estar na tua presença. Pai, tudo que eu quero é que o Senhor não retires de mim o teu Santo Espírito. O maior desejo de Davi, em frente à humilhação, ainda mais é buscar mais e mais a presença de Deus. Irmãos, vamos pedir a Deus esse renovo, apesar da palavra nos trazer crise. Essa crise é para o nosso bem, é para a nossa edificação na fé. Essa manhã vamos permitir que o Espírito Santo possa agir na minha vida, em sua vida, mesmo que doa. Senhor, cria em mim um coração puro, porque o meu coração se deseja o que é ruim. Senhor, sem a tua presença, a minha vida não é estável, não é reta. A minha vida é conforme o meu humor. A minha vida é conforme o que eu sinto naquele momento. Senhor, ensina a tua eternidade no meu coração, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não muda, que foi, que é e que será. O Senhor renova meu espírito, para que meu espírito seja constante, para que eu não mude de humor, não mude de decisão, a decisão não seja consequente do meu humor. Davi reconheceu através de seu colega Natã a inconsistência de suas ações em relação a Deus. Ele percebia que se Deus não agir na vida dele, ele se tornaria como seu antecessor, rei Saul. Ele está clamando: Deus, molda a minha vida, quebra mesmo que doa, porque é melhor assim do que ser rejeitado por ti. Os desejos da carne é contra o desejo do Espírito. A palavra nos confronta para voltar ao eixo da vontade de Deus. Muitas vezes ignoramos como Saul a fez. Saul foi repreendido várias vezes por Samuel, mas ele não se quebrantou. Porque para Saul, mais importante, o que ele mais importava não era a opinião de Deus, era a opinião das pessoas. Ele queria manter uma imagem, a imagem de rei, um rei estável, mesmo que o seu coração não esteja. E Davi presenciou Saul vivendo longe da presença de Deus. E não somente isso, Davi foi testemunha de como a dádiva que Deus tinha dado a Saul, a dádiva de ser rei, ser tirado a pleno, à luz do dia, na mão do rei Saul. 1 Samuel 15, 23 diz o seguinte: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Meus irmãos, nessa manhã, mesmo que doa, é preferível aceitar a ação do Espírito Santo, a ação do quebrantamento,
em nosso coração do que manter um estado de isolamento, um estado de afastamento de Deus. Talvez a palavra é um pouco dura, mas Davi declara: Senhor, eu prefiro estar passando por essa crise do que estar me deleitando das coisas externas. Segundo lugar, o maior desejo do rei Davi, segundo esses versículos, é recuperar a alegria da salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Em outras versões, um espírito voluntário. Muitas vezes nós precisamos recuperar a alegria da salvação, e essa alegria da salvação é devolvida, talvez em duas maneiras. A primeira, na medida que nós nos afastamos do pecado. Quanto mais longe do pecado estamos, a alegria da salvação estará retornando aos nossos corações. Muitas vezes nós duvidamos da nossa salvação, não é? E o que faz duvidar da nossa salvação? Nós sabemos, assim, de decor, né? Todo mundo, se eu perguntar, vocês vão responder da mesma maneira. Como vocês foram salvos? Vocês vão falar através da graça, mediante a fé, mediante a confissão dos pecados. Sim. Todo mundo aqui na cabeça, isso está bem claro. Mas isso não acontece no coração. Quando nós estamos vivendo um estado de pecado, sobre, entre aspas, domínio do pecado, nós pensamos que não merecemos a salvação. Não é verdade? Apesar que a cabeça diga: não, é salvo pela graça, é salvo pela fé. Mas no meu coração, algum lugar do meu coração, isso me perturba. E você começa a desconsiderar o que a palavra de Deus diz. E você começa a dar ouvidos ao que o inimigo, Satanás, qual é o nome dele? Acusador, vai dizer. E isso faz com que nós percamos a alegria da salvação. John Owen, um puritano na época do século XVI, diz o seguinte: a grande diferença entre o cristão e o não cristão é o seguinte: enquanto o não cristão, ele abraça o pecado, para o cristão, é o pecado que tenta abraçá-lo. Há uma diferença tremenda nessa sentença do John Owen. O não cristão, ele está à procura do pecado, enquanto que o cristão, o pecado tenta atingir, e a pessoa mantém-se firme na palavra de Deus. Como é que nós podemos recuperar a alegria da salvação? Em segundo lugar, na medida que temos uma comunhão íntima com Deus. Nós precisamos retomar a intimidade com Deus. Quanto mais perto tiver de Deus e da sua palavra, tenho certeza que a alegria da salvação será recuperada. O que Davi quer recuperar é a intimidade com o seu Criador, que havia perdido em função do seu pecado. Agora, vamos examinar como era a relação de Davi e de Deus antes do pecado, antes do adultério, antes do assassinato. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, aquele que é capaz de realizar a vontade de Deus, aquele que não coloca a palavra de Deus em dúvida, aquele que está em prontidão para fazer o que Deus ordenar. Era simplesmente um yes man,
Davi, faça isso, sim, Senhor. Davi, faça aquilo, sim, Senhor. O que o Senhor tem a falar, eu tenho um coração voluntário, um espírito para obedecer o que o Senhor quer. Davi sabia que a sua maior alegria e o seu maior prazer era desfrutar das bênçãos decorrentes da obediência ou do espírito voluntário acerca da palavra de Deus. A alegria de salvação para Davi, ou da maneira como ele experimentava, não era uma coisa particular que acontecia lá no íntimo do coração. A alegria de salvação de Davi era uma coisa que poderia ser externado. Era uma alegria compartilhada com seu exército, com a nação de Israel. Por exemplo, quando Davi tinha essa comunhão íntima com Deus, quando ele ouve a notícia de que os filisteus haviam invadido a sua terra, ele convoca os seus generais. Eles invadiram Israel. E de todos os generais, Davi se dirige àquele general, o general que é Cristo. E para ele pergunta toda a estratégia. Lógico que esse general nada mais é do que o profeta, nada mais é do que o agente de Deus. Davi, antes de ir a uma batalha, ele consultava a vontade de Deus. Depois de ter consultado se Deus era a favor ou não dessa guerra ou dessa batalha, daí então ele mobilizava o seu exército, juntava o exército que estava a seu dispor, ele ia enfrentar o seu inimigo. E quando ele via que o exército inimigo era bem mais numeroso que o dele, e quando o exército de Israel também via que os filisteus, eles tinham muito mais máquina de guerra do que o próprio Israel, será que o coração deles desfaleceram? Será que eles ficaram desanimados perante aquela dimensão grande do exército inimigo? Não. Muito pelo contrário. Se você vê algum filme de guerra antiga, é comum, antes da guerra, fazer o grito da vitória, né? O fighting, né? Então, o general pegava o cavalo e... Tadá, né? E tudo, os soldados ficavam enfileirados, e falava assim: povo de Israel, povo de Israel, povo de Israel, ali na frente está o nosso inimigo. Agora eu vou fazer uma paráfrase de 1 Salmos 17, 45, 46. Imagina a seguinte cena: Davi com seu cavalo, indo para a direita, para a esquerda, dizendo o seguinte: eles vêm a nós com espada e com lança, eles vêm ainda com as carroças e cavalos, porém nós viemos em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o povo: o Deus dos exércitos de Israel, a quem eles têm afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará os filisteus às nossas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Imagina aquele brado, um número pequeno, mas sabendo que aquela batalha já está vencida. Imagina você numa batalha, sabendo que você já venceu essa batalha. Imagina a moral, o entusiasmo, como diz a palavra aqui, a alegria da salvação estava sendo mostrado na boca de cada soldado.
A salvação não era uma coisa distante, a salvação era iminente, a vitória era iminente, e o desfrutar dessa vitória era muito mais agradável. Por quê? Porque eles obedeceram, porque o rei obedeceu à vontade de Deus, e ele gozava de uma intimidade com Deus. Meus queridos, vivemos numa batalha constante diariamente, não é? Eu sei que você está enfrentando uma batalha que parece impossível de se vencer. Nós precisamos honrar as nossas contas. Nós precisamos lutar com a tendência enganosa deste mundo. Mas a minha pergunta é: o que você está falando para as pessoas do seu exército? Davi, ele fez o discurso de vitória. Agora eu pergunto a cada um de vocês, também incluo eu, qual é o seu discurso perante o seu problema? Você no seu cavalo, indo para a direita e para a esquerda, o que você está falando para os seus funcionários? O que você está falando para os seus amigos? Sobre a economia que nós vivemos? Com o seu cavalo, o que você está falando para a sua família, para o seu cônjuge? Qual é o seu discurso em frente ao problema que está à sua frente? Não podemos enfrentar a batalha com nossas forças, mas se você tem enfrentado essas batalhas com suas próprias forças, então provavelmente em algum lugar do passado você e eu temos perdido a alegria da salvação. Se essa batalha for vencida com os meus méritos, tenho certeza que você não está alegre mais por causa da salvação que Deus possa fazer. E Davi sabia disso. Ele era um homem de guerra, ele já sabia como vencer uma guerra. Talvez ele não precisasse mais de Deus, porque no seu campo, no seu terreno, ele conseguia dar vitórias para o seu povo. Mas não é isso que o Davi queria. Ele não queria vitórias, mais vitórias. Ele queria uma vitória conforme a vontade de Deus. Ele queria gozar mais uma vez, desfrutar da alegria daquele momento de salvação, daquele momento de livramento, onde a alegria não era apenas dele, a alegria era de todo o povo de Israel. Não era uma alegria de uma pessoa, era uma alegria de uma nação inteira, em saber que Deus estava realizando a vontade através do seu povo, através daquela pessoa que tem a intimidade com o Senhor. Meus irmãos, vamos recuperar essa alegria da salvação. Como? Intimidade com Deus, intimidade da palavra com Deus. Só assim poderemos desfrutar do que Deus tem a falar. E o seu discurso perante o problema será diferente.
Eu lembro quando, no momento do casamento, quando eu casei com minha esposa, fiquei muito alegre, muito feliz. Era o homem mais feliz, né? Eu senti o homem mais feliz. Mas com o passar do ano, né, parece que aquela alegria começa a desaparecer, né? Como diz o inglês, quer ficar fade, né? Vai apagando. Mas como é que nós podemos recuperar a alegria do casamento? Simplesmente retomando a nossa comunhão novamente. Uma coisa é estar casado e não ter nenhuma comunhão. Outra coisa é estar casado e ambas as partes zelar pela manutenção da comunhão, e essa manutenção da comunhão trará a alegria do casamento. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Estamos salvos, mas puxa, não sinto mais, não sei o que é mais. Nós precisamos retomar a comunhão com Deus. E nada mais, como é que eu vou tomar a comunhão com Deus? Nada mais a palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus como fosse a minha, e você realmente está na frente de cada batalha, levando cada pedido à presença de Deus, pedindo a bênção dEle. E você com o seu cavalo andando para a esquerda, para a direita, você vai declarar a seu time, aos seus funcionários, a vontade de Deus. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Eu gostaria que vocês pudessem fechar seus olhos neste momento. Qual é o seu maior desejo? Sim, nós desejamos o que todos desejam. Talvez o que todos desejam não esteja na vontade de Deus. O maior desejo de Davi era de não perder a sensibilidade espiritual. A voz do Espírito Santo não era suprimida por causa dos meus planos e dos meus desejos, mas suprimir todas as outras vozes, para que nós possamos ser capazes de ouvir a doce voz do Espírito Santo falando no meu coração. E mesmo que essa doce voz não seja tão doce, seja amarga, seja direta ao meu coração e exige uma atitude, fala assim: Senhor, prefiro estar em crise na tua presença do que alegre na presença de homens. Eu prefiro ainda estar pedindo, me humilhando, do que estar lá fora a receber toda a honra de homens. Senhor, faça com que eu não perca essa sensibilidade. Segundo lugar, Deus, recupera a alegria da salvação, Pai, e a única maneira é voltar a ter uma comunhão íntima contigo. Qual foi a última vez que você deu atenção à palavra de Deus? Qual foi a última vez que você leu aquela palavra de Deus como sendo a palavra de Deus? E você reage a essa palavra de Deus como está escrito aqui: Senhor, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Irmãos, vamos recuperar a alegria da salvação, não com as nossas forças, mas pela capacitação que o Senhor dá através da palavra. Eu vou dar 1 minuto para os irmãos refletirem.
sobre esses pontos. Pai, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Em nome de Jesus oramos.